Olá, aqui é o Análise de Carona, eu sou o caroneiro e hoje vamos falar um pouquinho sobre a dívida pública federal, no Brasil, claro, né, porque são os dados que a gente consegue. Bom, o que acontece é assim, né, todo mundo sabe que o governo gasta mais dinheiro do que ele arrecada e isso vai somando valores ao longo dos anos, né, e fazendo uma pesquisa rápida, eu cheguei aqui a um valor de que em outubro de 2020 a dívida pública brasileira chegava em 4,638 trilhões de reais. Sabe, cara, é muito dinheiro. Um milhão de reais já é uma coisa difícil de você imaginar. E agora você imagina 4,6 trilhões de reais, né? Então, você fazendo, só para ter uma ideia, né, de quanto cada brasileiro estaria devendo se fosse dividido pela população, né? Então, na verdade, cada brasileiro ativo deve estar devendo mais ou menos aí 44 mil reais, né? Eu estou usando um valor de um número populacional de 100 milhões de brasileiros, que daí desconta todo mundo que é funcionário público, que é militar, que é aposentado, tal, né? É só realmente as pessoas que estão em condições de trabalho hoje, né? E daí meu amigo, você que está vendo esse vídeo está devendo 44 mil reais para outras pessoas, né? Porque não é o governo, mas é para outras pessoas. Só para ter uma ideia do valor dessa dívida, a produção econômica inteira do país, né, do PIB brasileiro, fica em torno de 7,4 trilhões, né? E, cara, como é que conseguem fazer um negócio desses, né? Como é que chega a dever tanto dinheiro, né? É que assim, na verdade, o fechamento de contas do governo, ano após ano, ele sempre gasta um pouco mais do que ele arrecada, né? Um pouco mais, é aquela coisa assim, 100 bilhões, 200 bilhões, 120 bilhões, e vai somando ano após ano, e vai fazendo esses gastos, né, e não vai conseguindo cobrir o rombo, né? Porque o governo brasileiro gasta demais e gasta muito mal, né? Isso é só para, olha só os serviços entregues pelo governo brasileiro, né? É uma tristeza. Então, que faz estádio para futebol que nunca mais é utilizado, faz projeto de trem-bala entre São Paulo e Rio que já custou alguns bilhões e até agora não saiu do papel, começa a fazer ponte e para, começa a fazer hospital e para, né? Isso é só algumas coisas. Aí tem todas as mordomias dos funcionários públicos do alto escalão, né? Que por lei só podem receber 30 e tantos mil reais, mas na prática recebe muito mais do que isso, né? E assim a coisa vai se acumulando. Agora com a pandemia deu até uma agravada, porque com a distribuição de dinheiro que o governo fez, isenção de Reconhecível, né? imposto e mais um monte de coisa Nunca assim, mais Aqui passou. ele esse trabalha nesse valor de doutor. 4 trilhões ali vai até aumentar um pouquinho, né? Eu não sei, Então assim, fica. como é que o governo Mas consegue se esse endividar? quadro Como é que ele dele, consegue eu manter essa não sei se dívida, porque eles têm né? máquina Porque daí. se você é uma Ele pessoa é física rico das e máquinas está e devendo dinheiro, quando você não não tem nada consegue de máquina crédito para fazer estragada, para ele emprestar mais é dinheiro. serviço de Mas existe um seleção. Deve mecanismo ser aquelas chamado máquinas que venda de tem títulos do Tesouro, que é mais justamente folga que você está direção de Kombi. comprando uma parte da dívida do governo. Você compra o título Essa é a terceira do entrada, famoso então. Tesouro Direto. É, porque Você compra aquela lá o do título meio do não Tesouro tinha uma Direto e época. você está emprestando Aí dinheiro para o fizeram. governo. Você está Essa é a entrada que vai pro bancando um cartão. pouquinho daquela dívida. É, E o que vai governo pro vai te devolver esse dinheiro num tempo no futuro, né, de acordo com o contrato Não da sei como é coisa. que existe esse Então, banco no aqui. fim das contas, Foi o falência. governo só Esses dias rola eles a Eles se dívida para venderam, frente e rola a venderam dívida para tudo o frente. resto O do. Bruno E tem se uma outra manifestou que o característica governo está atrapalhando esse que crescendo, as mas pessoas não comentam, mas a inflação ajuda a manter essa dívida, né? Que, ao contrário de você, meu amigo, o governo pode fabricar quanto dinheiro ele quiser. Então ele vai utilizando a inflação para ir pagando essa dívida e rolando a dívida para frente. Claro que se a inflação for um pouco maior, a dívida aumenta mais do que o dinheiro que foi criado. Então não é muita vantagem, né? Eles dão uma soltada na inflação para pagar alguma coisa, né? E daí, assim, como é que você faz para
pagar essa dívida agora, para diminuir isso, né? É uma coisa bem complicada. Para diminuir a dívida, só tem uma maneira, né? O governo tem que diminuir os gastos, né? Tem que diminuir a folha de pagamento, restringir os salários, privatizar muita coisa, né? Que só para ter uma ideia, as estatais tiveram 40 bilhões de prejuízo em 2019. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Quer dizer que daquela dívida lá, né, 40 bilhões por ano, mais ou menos, são as estatais, né? Petrobras, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Embraer é controlada pelo governo lá, a Eletrobras, e meu Deus, deve ter umas cento e poucas estatais que custam dinheiro, né? E daí assim, e essas estatais que não servem para muita coisa, porque o governo não precisa abrir buraco no chão para achar petróleo. Isso aí um empresário particular pode fazer. O governo não precisa controlar a água do país, né? A iniciativa privada consegue controlar a água muito melhor. O governo não precisa gerar energia elétrica para distribuir. As pessoas podem fazer seus investimentos na área de geração de energia também. Aí, Mas isso não é novidade. Todas Aí as fora. estatais, É função do o governo valor delas, atrapalhar mais as ou menos, pessoas. fica em torno de 802 bilhões. Né? Ele atrapalha as um terço pessoas da dívida ali. de propósito para depois vender Claro. as facilidades. Tem que fazer diminuir as montanias. E o que eu achei engraçado Diminuir é que esse monte de agência esses dias eu fui como usuarista para o médico lá, né? Diminuir um monte de montania. Psicólogo, psicólogo não Outra coisa muito importante é desburocratizar o Daí país, ele para que as tava empresas tenham contando uma pra vida mim mais fácil, para que o que cidadão tenha uma vida ele mais saiu, fácil. ele deixou Isso faz com que o volume de dinheiro Parou, o girado cara na pegou economia a aumente, corrida porque dele, em vez de ficar gastando pegou dinheiro para satisfazer o governo, a pessoa pode Botando cinzeiro aqui. guardar o dinheiro, alguma São coisa Pedro. assim. E daí ele disse assim, E ele daí deixa o o imposto celular assim nessa sobre esse gaveta dinheiro embaixo que está assim, circulando a mais também vai lá ajudar a pagar na essa caixa dívida. assim. Ele deixa as Eu moedas quase e o esqueci celular. uma coisa. Por que, E que ele- uma dívida dessas é prejudicial para a economia? Porque como o governo daí pega crédito no mercado para refinanciar a dívida, né? Então o banqueiro, o milionário que ia emprestar dinheiro para alguém abrir uma empresa, abrir uma rede de lanchonete, alguma coisa assim, acaba dando dinheiro para o governo, né? E o dinheiro no governo acaba virando em nada. O governo não produz nada, né, para as pessoas, né? Então, não tem como o governo produzir alguma coisa, porque o governo é todo financiado pelo dinheiro das pessoas, né? E daí se você está usando o dinheiro das pessoas para pagar a conta do governo, elas não estão produzindo nada, né? Se elas não estão produzindo nada, então tem menos bens e serviços na economia pra, disponíveis para a população. E isso acaba empobrecendo todo mundo, né? E com um povo pobre, você não tem dinheiro para o povo não tem dinheiro para pagar imposto, né? Acaba virando uma bola de neve sem fim, né? Então, eu não sei se vocês entenderam, se alguém tiver alguma dúvida, coloca ali nos comentários, né? E a gente vai falando de outros assuntos aí mais para frente, ok? Até mais.